Olá pessoal, hoje nós falaremos sobre assuntos bem polêmicos, tá? Primeiro nós vamos falar um pouco sobre a OMS, depois nós vamos partir para o DSM-5 e falar sobre algumas outras coisinhas. Vamos lá. Primeiramente a gente precisa falar sobre a OMS. Vamos lá, o que é a OMS? A criação da Organização Mundial de Saúde, OMS, representou o marco da saúde pública mundial. Criada oficialmente em 1948, a OMS é uma instituição intergovernamental e parte integralmente da Organização das Nações Unidas, ONU, tendo como objetivo promover ações de saúde em âmbito internacional. De forma mais concreta, a OMS é responsável pela formulação de normas sanitárias internacionais, pela produção de guias e materiais técnicos em prevenção e controle de doenças, manuais de boas práticas, pela criação e implementação de programas de controle e erradicação de doenças, promoção de assistência técnica a países, formulação de relatórios de situação e análises de risco e ainda o fomento de pesquisas em saúde. Tá. Por que nós estamos falando sobre tudo isso? A ONU retirou, em 2019, as pessoas trans da categoria de doentes mentais, né? E o que acontece aqui? Ó, transexualidade deixa de ser considerada como transtorno mental oficialmente pela OMS. Desde o dia 1º de janeiro deste ano, no caso 2022, né, quando foi publicada essa matéria, terminou o prazo dado pela Organização Mundial de Saúde, OMS, para que os países deixassem de classificar transexualidade como transtorno mental. Ou seja, desde 2019, as pessoas trans saíram das doenças mentais, certo? E até comecinho de 2022 ainda poderiam errar, digamos, sabe? Até se adaptar e tudo mais e tal. Agora nós precisamos entrar em uma outra questão também um tanto problemática. Vamos falar um pouco sobre o DSM-5. Primeiro, vamos lá. O DSM-5 ele foi publicado em 18 de maio de 2013. As pessoas trans, como eu bem disse, saíram das doenças mentais pela Organização Mundial de Saúde em começo de 2022 oficialmente para o mundo inteiro, ok? Então, isso daqui está bem desatualizado. Vamos começar por aí. Ó, o DSM é a mais nova edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais da Associação Psiquiatra Americana. Pelo DSM-5, que tem a categorização do que é CID, de como se diagnosticar alguém, certo? Até nessa atualização, até que teve uma mudança um tanto razoável, mas ao mesmo tempo extremamente problemática também. Por quê? O DSM-5, ele tirou as pessoas trans da categoria de doenças mentais. Tá aí, pô, vitória e tal, nós saímos disso, tudo mais e tal. Porém, eles substituíram a disforia de gênero por incongruência de gênero. E não é porque exatamente eles preferem hoje chamar de incongruência de gênero que a disforia de gênero não está inclusa nisso. E também, né, quando nós falamos que pessoas trans eram consideradas doentes mentais, nós falamos de um termo chamado transexualismo. Ismo denota doença, tá? Então era como se fosse uma doença e tal. E ainda no DSM-5 ainda classifica a gente como doente mental. Mesmo tirando, é um tanto confuso e vamos chegar nesse tópico mais para frente. Agora continuando. Entrando nesse site aqui, né, da doutora Aline Rangel, Psiquiatria, Psicoterapia. O que é incongruência de gênero? Postado em 2019. Não sei se no mês que já tinha saído das doenças mentais, enfim, né, porque foi no ano de 2019 que isso aconteceu. Se eu não me engano foi lá pro meio, lá pra junho ou julho, então isso daqui ainda tá um pouco desatualizado, mas vamos lá.
Isso falando da OMS, tá? Não do DSM, porque DSM-5 foi publicado em 2013. Tá. Ó, também conhecida como disforia de gênero. Primeiro, vamos falar também sobre disforia de gênero. Disforia de gênero entende como um incômodo muito grande e tal, com o gênero. E é um negócio muito confuso, porque gênero a gente nasce com e gênero não é atribuído ao sexo, tá? São coisas diferentes. Você nascer com um corpo e você se identificar com um gênero. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E parece que o DSM-5 e a psiquiatria no geral insistem nisso. Como se a gente nascesse com um gênero e deixasse de se identificar com esse gênero. Não faz sentido nenhum, mas vamos continuar. Ó, também conhecida como disforia de gênero, a incongruência de gênero, ou seja, basicamente a mesma coisa, é definida como uma condição em que uma pessoa vive um conflito interno entre o gênero físico. Gente, o que é gênero físico? Sabe? Quando nós falamos de sexo, vamos lá, né? Eu acabei de publicar um vídeo falando sobre sexo e intersexo. Nós estamos falando de uma questão biológica, tudo bem que gênero é biológico também, mas não vamos entrar nessa série ainda, tá vendo no próximo vídeo. Quando nós falamos de sexo, nós estamos falando do corpo. Ponto, é só isso, corpo. Não tem nada a ver com o que você veste, o que você sente, nada. Absolutamente nada a ver. Enfim, eles insistem em falar que existe um gênero físico. Sendo que o físico, né, palpável, o corpo, é do sexo. Mas vamos lá. Ó, que apresenta, gênero físico que apresenta e aquele com o qual se identifica. Gente, assim, se olham para uma criança e falam você é homem ou você é mulher, né? Categorizam um gênero para aquela criança, é culpa do adulto. É culpa do adulto que está supondo o gênero daquela criança sem deixar essa criança se auto-identificar. Tudo bem, ela não vai saber se auto-identificar assim que nasceu, tudo mais e tal. Mas vocês entendem que é um problema mais social, de categorização de crianças, né? De um estereótipo, tipo, você tem o órgão X, portanto você é Y. Entendem? É um negócio muito ridículo e é muito errado jogar a culpa pra gente. Porque incongruente é o caralho. Tá? Incongruente, tipo, porra, como se tivesse algum congruente que não tem. São coisas diferentes, enfim, eu já bati nessa tecla, mas é importante bater de novo porque é um negócio muito insano. Vamos lá, vamos continuar. Nem toda pessoa transgênero tem incongruência de gênero. Congruência de gênero não deveria nem existir esse termo, né? Mas vamos lá. Ó, historicamente, os transexuais foram tratados como pessoas com transtorno mental, como eu bem disse, até 2019, né? Resultando muitas vezes em intimidação, assédio ou discriminação, que pode desencadear problemas de saúde mental que não são necessariamente inerentes ao fato de serem transgênero. Isso é muito importante, porque eu já vi, que é um absurdo, né? Pessoas falando que pessoas transgênero são doentes mentais, têm algum problema porque cometem ato de tirar a própria. E não é bem por aí, né? Se a gente faz alguma coisa do tipo, é principalmente por conta de preconceito, discriminação, não conseguir emprego, tá na prostituição, ser negado o tempo inteiro, ser agredida, sabe, muitas vezes ser morta, não poder nem morrer, como eu citei no vídeo com o Ricardo Oliveira, né, do Autismo Pensante, que só o ato de você conseguir mudar o seu nome, né, civilmente e tal, né, ter o documento certinho, né, sua certidão de nascimento e tudo mais, você, se Deus me livre, acontece alguma coisa com você, vai ter o seu nome. O seu nome. Agora, pensando em cenários com famílias transfóbicas, tudo mais e tal, você não tem direito nem de morrer. Sabe, você é uma mulher trans, vão colocar o nome morto. Vão colocar o nome que não te representa, vão colocar o nome que não é seu. Então assim, é muito difícil, né? Tem muitas questões em volta disso. Vamos continuar. A boa notícia é,
é que, depois de 28 anos, a Organização Mundial de Saúde lançou uma nova edição da Classificação Estatística Internacional de Doenças a Problemas Relacionados à Saúde, CID. E nela, a transexualidade, até então entendida como transtorno da identidade de gênero, deixa de ser uma doença mental. No entanto, continua incluída na categoria como incongruência de gênero. É muito importante isso, né? Tá falando no entanto e tal, porque é realmente um problema muito sério. Vou chamar a gente de incongruente. Enfim, e agora eu fiquei um pouco curiosa. Eu me lembrava que era lá para junho, julho de 2019, mas parece que aqui foi um tanto antes. Vamos dar uma pesquisada rapidinho, gente. Só para ser materialmente justa, né? OMS. Foi em junho. Eu acho que essa matéria foi atualizada, que eu tava lendo, né, da doutora. Atualizada e não tá constando lá. Tá, mas tudo bem. Vamos dar continuidade ao material. Agora vamos falar sobre essa coisa chamada Manual Merck. Qual que é o problema dessa bagaça? Vamos lá. Ó, ele é um livro médico mais vendido do mundo. Já começa por aí, ele não é algo irrelevante, né? Enfim, ele foi publicado pela primeira vez em 1899, tá. Agora vamos pro site dessa caralha, né? O Manual MSD, é a mesma coisa, tá? Manual Merck, Manual MSD, tá? Só pra vocês não terem dúvida. Olhem isso. Revisão completa em abril de 2021. Então não tem a menor desculpa eles fazerem o que fizeram aqui. Travestismo. Já critiquei isso pra caramba. Travestismo é uma palavra associada a pessoas crossdresser e é um termo péssimo, assim. O crossdresser tem sim que ser respeitado. Pessoas do gênero masculino, né, que se identificam como homem, podem sim usar peças que são socialmente identificadas como sendo de mulheres. Isso não tem problema nenhum. O problema é usar este termo e eu vou explicar o porquê. Olha o que o manual MSD fala. Transtorno de travestismo. Já categoriza como doença. Então já começamos com um problema muito grave nisso, sendo um manual mega vendido. Ó, o travestismo envolve excitação sexual recorrente e intensa ao usar vestimentas do sexo oposto. Enfim, isso daqui seria gênero oposto, né? Já começa a ser extremamente mal, chamando de transtorno. Enfim. Vamos dar continuidade. O transtorno de travestismo é o travestismo que causa angústia significativa ou que interfere substancialmente com o desempenho de funções rotineiras. Vamos lá, nós podemos entender muito isso como a questão de como a sociedade vê você usar uma roupa que não é exatamente designada a você, né? E isso é uma culpa da sociedade, não é uma culpa nossa, né? Então chamar uma pessoa por usar uma roupa não designada ao gênero dela como uma pessoa transtornada é um bagulho insano. E travestismo, novamente, como eu disse num corte, né? Que é um corte super pequeno, né? De 1 minuto e pouquinho, que o senhor Itabira acaba comentando que ele se traveste. É um bagulho muito ridículo, porque travestismo é uma palavra muito próxima de travesti e nós podemos ver que tem uma associação muito próxima mesmo e é ridículo, porque pessoas travestis não se travestem, elas não se vestem e portanto viram pessoas travestis, elas nascem travesti, travesti é uma identidade de gênero, tá? Então, vamos dar uma continuidade aqui. E sim, aqui fala diretamente sobre isso. Ó. A maioria dos travestis, completamente transfóbico isso, é das travestis. Travestis é uma identidade de gênero feminina, tá? Então é sempre no feminino, é ridículo. Ó, a maioria dos travestis tem travestismo. Como não associar travestismo com pessoas travestis? Sendo que aqui mesmo tá falando sobre isso.
Vocês entendem a problemática? Eu não tô batendo em pessoas cross-dressing, tô batendo nesse termo nojento, pejorativo e que colocam pessoas travestis como homens que se vestem de mulheres. Vamos dar uma continuidade. Ó, o médico diagnostica a pessoa com transtorno de travestismo quando ela se sente extremamente angustiada ou há prejuízo da sua capacidade de funcionamento devido ao fato de ela sentir vontade de travestir-se. Nenhum tipo de medicamento é sempre eficaz, mas a psicoterapia, quando necessária, pode ajudar a pessoa a aceitar a si própria e a controlar comportamentos que poderiam causar problemas na vida. Tá, vamos continuar. O travestismo é uma forma de fetichismo. As vestimentas são o fetiche, que é um tipo de parafilia. Basicamente um fetiche mesmo, né? Parafilia tem conotação parecida com isso. No travestismo, um homem, olha só, né? Eles falam o travesti, né? Falando no masculino e agora de novo. No travestismo, um homem prefere vestir-se com roupas de mulher ou, com menor frequência, uma mulher prefere vestir-se com roupas de homem. Contudo, essas pessoas não têm um sentimento interno de pertencer ao sexo oposto. Pois é, porém, assim, neste caso eles estão tentando falar sobre pessoas que crossdressing, mas olha como isso acaba sendo uma pegadinha semiótica, né? Eles falam de crossdressing ao mesmo tempo falando de pessoas trans de um jeito extremamente pejorativo e transfóbico, né? Então, eles acabam usando sim do crossdressing para serem transfóbicos, certo? Eu não estou sendo contra, novamente, não estou sendo contra pessoas transdressing, certo? Elas têm que existir e tudo mais e tal. O problema é usar este termo específico, travestismo, tá? O meu ponto é este, eu tô batendo neste ponto. Vamos lá. Contudo, essas pessoas não têm um sentimento interno de pertencer ao sexo oposto. No caso, estão querendo falar de gênero oposto, né? Mas vamos continuar. Nem tem vontade de mudar de sexo. Sexo não se muda, tá? Você pode expressar seu gênero de uma forma mais aceita socialmente, enfim, né? Qualquer outra coisa, dentro dos estereótipos para as pessoas te respeitarem, né? Mas gênero também não se muda, enfim, pode mudar a expressividade dele. Como é o caso de pessoas com disforia de gênero. Novamente, também um termo errado. Porque entende-se que a disforia é aquele incômodo, aquela coisa e tal, e a gente tá ótimo com o nosso gênero. A maioria dos incômodos que a gente tem é um incômodo social. Grandíssima maioria, tá? Enfim, porque se as coisas fossem levadas de uma forma mais natural, que a gente tivesse acesso à saúde pública e tudo mais, a gente não estaria passando por tantos problemas na nossa vida, né? Porque isso, querendo ou não, acaba pegando para a parte de emprego, da prostituição, da família, da sociedade, agressão física, agressão verbal, dificuldade de mudar de nome. Ah, mas não precisa mais do advogado. Não importa que não precisa mais do advogado, sabe? Se você precisa tomar hormônio, se você precisa pagar toda a documentação para mudar o seu nome, precisa passar no endocrinologista, precisa fazer uma cacetada de exame para você poder começar a sua terapia hormonal. Gente, é coisa pra caramba, tá? É coisa pra caramba. Vamos continuar. No entanto, homens que são travestis não são homens, tá? São mulheres trans, enfim, transfobia de novo. Podem ter sentimentos de disforia de gênero quando estão sob estresse ou sofrem uma perda. Enfim, tá falando que a pessoa se torna travesti. Tá, vamos pular. Vamos agora pro DSM-5, tá? Eu baixei essa coisa e vamos começar pelo mais trágico, né? Transsexualismo, que é um termo extremamente transfóbico. Vamos lá. Ó, vamos começar primeiro pelos ambientais, que eu acho bem interessante. Ó, fator de risco, tá? Fator de risco, vamos lá. Qual o fator de risco ambiental? Vamos ver. Entre indivíduos com disforia de gênero sem transtorno do desenvolvimento sexual, é mais comum que homens com disforia de gênero, enfim, aqui também tá falando de mulheres trans como homens, tá?
É um negócio que o DSM-5 faz o tempo inteiro e é simplesmente tenebroso. E vamos continuar. Na infância e na adolescência. Tenho irmãos mais velhos do que homens sem a condição. Ou seja, tá querendo dizer que normalmente uma pessoa trans tem um irmão mais velho trans, querendo falar de uma mulher trans mais velha, enfim, da família, como se fosse um fator de risco, tipo, como se a pessoa virasse trans por influência. Essa porra aqui. Vamos continuar. Fatores predisponentes adicionais que estão sendo avaliados, especialmente em indivíduos com disforia de gênero de início tardio, adolescência e vida adulta. Nós nascemos trans. Tá, mais um ponto. Aqui dá a entender que você tem disforia depois, né? Claro, disforia é um termo errado, né? Mas tentando entrar na onda do que isso daqui tá querendo dizer, né? Como se você sentisse-se incômodo por ser uma pessoa transexual só no futuro. Talvez você se entenda trans no futuro e isso dê um incômodo maior, assim, de você querer essa mudança, né? De você entender que, enfim, como nós somos negligenciadas, né? De podermos sermos quem nós somos por conta de estereótipos mesmo sociais, né? Enfim, continuando, onde eu parei? Tá. Incluem a transformação do travestismo fetichista habitual em autoginecofilia, excitação sexual associada ao pensamento ou à imagem de si mesmo como uma mulher. E outras formas mais gerais de problemas sociais, psicológicos ou de desenvolvimento. Enfim, isso daqui tá simplesmente nos patologizando, né? Porque, olhem só, incluem a transformação do travestismo fetichista habitual em autoginecofilia. Basicamente falando que se você tiver travestismo, você pode virar uma pessoa trans e isso é um problema, sendo que travestismo é um problema em si, né? é, enfim, eu de verdade, eu não quero associar essa palavra travestismo com pessoas que crossdressem, tá? Não quero, de jeito nenhum. Eu espero que vocês entendam isso que eu tô querendo dizer. Vamos continuar. Genéticos e fisiológicos. Fator de risco, tá? Vamos lá. Evidências de familiares fraca de transexualismo, de novo, nos chamando de doentes mentais, isso no DSM-5, né, que é referência global para psiquiatria. Entre irmãos não gêmeos, concordância aumentada para transexualismo em gêmeos monozigóticos em comparação com gêmeos dizigóticos do mesmo sexo. Indivíduos com disforia de gênero têm um transtorno de desenvolvimento sexual. Basicamente tentando fazer uma associação de gêmeos com transexualidade. Essas loucuras da psiquiatria, né? No qual diz respeito aos achados andrógenos. Tá, eu acho que essa parte não tem nada de importante. Tá, transexualismo é no mesmo ponto. Vamos para travestismo. Essa palavra é dita 11 vezes no DSM-5, tá? Só para deixar claro. E ela é muito associada a crossdressing mesmo, tá? Enfim, gente, ó, aqui nesse ponto, falando de travestismo, né? Ó, vamos ver o que falam. Adolescentes e adultos com disforia de gênero de início tardio frequentemente adotam comportamento de travestismo com excitação sexual. Falando basicamente como que as pessoas se entendem transgênero, né? Enfim, porque novamente nós não nos tornamos travestis assim, puf. Sabe, nós nascemos assim, né? Com uma identidade de gênero feminina. A maioria desses indivíduos é ginecofílica, ou sente atração sexual por outros indivíduos do sexo masculino ao nascimento. Primeiro, claro que é o nascimento, né? Porque sexo você não tem outro depois do nascimento, né? E novamente, falar sexo masculino para falar de mulheres trans, meio merda, né? Meio transfóbico, mas vamos continuar. Com disforia de gênero tardio que já iniciaram a transição de gênero. Tá.
falando que uma pessoa trans se atrai por outra pessoa trans é que tá querendo dizer de um homem trans se atrai por desculpa, uma mulher trans que se atrai por outra mulher trans que já começou a TH, né? Que é a terapia hormonal para transição de gênero. Uma porcentagem substancial de indivíduos masculinos adultos com disforia de gênero, masculinos adultos, gente. Isso daqui tá querendo falar de mulheres trans como masculinas adultas. Ai, olha, sério, eu tive tanta ansiedade pesquisando sobre isso. Eu tô tão nervosa até agora, mas é um conteúdo que infelizmente é muito necessário e eu precisava muito divulgar com vocês. Vamos engolir a seca e continuar. Disforia de gênero de início tardio coabita ou é casada com indivíduos femininos ao nascimento. Enfim, após a transição de gênero, muitas das pessoas se identificam como lésbicas. Tá. Entre os indivíduos adultos do sexo masculino, eles insistem em falar de sexo como se fosse de gênero. Dá um ódio mortal isso. Enfim. Nascimento com disforia de gênero. O grupo de início precoce procura atendimento clínico para tratamento hormonal, no caso terapia hormonal, né? Não é um tratamento, tá? É só uma terapia. Tratamento, entende isso como se estivesse tratando de algo. É só uma identidade de gênero diferente, enfim, né? Não se trata de deficiência nenhuma, essas coisas tudo. E cirurgia de redesignação. No caso, redesignação sexual, né? Quando readequa o órgão ao que você se sente mais confortável. E umidade mais precoce do que grupo de início tardio. Agora nós entramos na parte mais grave. O grupo de início tardio pode apresentar mais oscilações no grau da disforia de gênero e ser mais ambivalente sobre e provavelmente menos satisfeito com a cirurgia de redesignação de gênero. Isso daqui é basicamente eles querendo dizer quem vai ter mais incômodo com a redesignação sexual, né? Não é nem de gênero. Ai, olha, é uma chuva de chorume absurda. Ai, foi feito em 2013, mas olha o grau disso, sabe? Isso ainda é usado como referência na psiquiatria para falar da gente. Vamos lá. Eu aqui tinha me confundido o trecho pior de todos aqui. E vamos a ele. Indivíduos femininos ao nascimento. Essa transfobia que não para nunca, né? Tanto adultos como adolescentes, o curso mais comum é a forma de início precoce da disforia de gênero. A forma de início tardio é muito menos comum em indivíduos do sexo feminino, em comparação com o do sexo masculino ao nascimento. Agora chegamos na pior parte. Assim como em indivíduos masculinos ao nascimento, mulher trans, com disforia de gênero, não somos disfóricas, vamos continuar. Pode ter ocorrido um período no qual houve recuo da disforia de gênero. Recuo? Ter menos disforia? Assim, né, no que eles entendem. Como assim ter menos disforia? Olhem só. E essas pessoas passaram a se identificar como lésbicas. Prestem um pouco de atenção nisso. Eles estão falando de mulheres trans, tá? Mulheres trans nasceram do sexo masculino normalmente, né? Também podem ser intersexo. Mas vamos lá. Nasceu do sexo masculino, né? Sexo macho. Nasceu com órgão reprodutor masculino. Daí eles falam que você teve um recuo da disforia de gênero, né? Como se você tivesse menos incômodo, tivesse voltando a um estado um pouco mais normal, por você passar a gostar de mulheres. Justamente essa ideia de genitalização, né? Macho, fêmea, olha só, é o certo. Nossa, você tem menos disforia por isso. Gente, de verdade, DSM-5 só tá me causando estresse. Muito estresse. Nossa, eu realmente não consegui dormir. Não consegui dormir pensando em fazer esse vídeo, porque é um negócio extremamente problemático.
Então assim, vamos entender, por favor, que independente da pessoa ser crossdressing, travestismo não rola, semi-travesti não rola, isso não é piada, isso não é humor, isso é termo extremamente transfóbico e não dá pra falar que não é, tá? Então vamos realmente separar as coisas, saber separar as coisas, tá? Uma coisa é você ter uma expressividade de gênero mais feminina em ocasiões mais específicas, talvez, enfim, não importa. E outra coisa é você se travestir como se você virasse uma travesti momentaneamente, como DSM-5 tenta dizer várias vezes. E também este outro site, né, do manual Merck, chamando as pessoas até de transtornadas e chamando travesti no masculino. Então, gente, por hoje é só. Eu peço realmente desculpa a todos vocês por trazer um tema tão pesado, complicado, né? Porque de verdade isso me causou um incômodo muito, 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 muito grande. Muito grande, sabe? A gente ter que ficar vasculhando o chorume, né? Materiais que ficam falando de nós de forma extremamente péssima, né? Basicamente nos chamando de pessoas doentes com algum problema, né? Chamando de identidade de gênero, na verdade ignorando completamente a identidade de gênero, né? Eles insistem em bater no ponto do sexo, né? Ah, sexo masculino, sexo feminino. Qual o problema de falar homem trans ou mulher trans? Hein? Qual o problema? Qual a mínima dificuldade de fazer isso? Ah, enfim, chorume puro, gente. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, né? Pelo menos, assim, de eu ter trazido algo bem mais concreto, né? Ter mostrado pra vocês os sites todo certinho e tal. E nos vemos no próximo vídeo. Espero dessa vez sim falar sobre gênero. Sem precisar falar de travesti, porque eu não aguento mais falar disso, meu Deus, sabe? Eu tive que falar no vídeo do Senhorita Bira, agora tendo que falar de novo, porque eu acredito que isso é muito importante. A gente precisa falar sobre isso. Por mais estressante que seja, por pior que seja, alguns campos que a gente acaba assim infiltrando, né, se adentrando, mas enfim, gente, muito obrigada por vocês estarem por aqui. Curtam, comentam, compartilhem o vídeo e continuem acompanhando o canal. Tá? Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau.